coral dos sonhos de qualquer igreja, de qualquer comunidade, é ter um coral compromissado, com pessoas com o foco correto e com um grande número de participantes. A gente sabe que a realidade é um pouco distante do nosso sonho. Infelizmente, a gente percebe em algumas igrejas que os corais eles estão ou acabando ou com um pequeno número de participantes. Ou então, sem o público-alvo. Esses corais, com a proposta mais jovem, não têm o pessoal da idade mais nova. Meu nome é Bruno Volpone, eu tenho 40 anos, há 23 anos eu trabalho no Ministério da Música. No começo foi de forma informal, depois eu comecei a trabalhar de maneira profissional mesmo em 2016. E eu recebi o chamado para trabalhar no Ministério Chama Coral no ano de 2021. E eu atuo na parte da regência do coral, trabalho também na questão artística e todo o desenvolvimento dessa parte artística juntamente com o Everson, que é o diretor do coral. Meu nome é Everson Viana, atualmente eu sou o diretor do Ministério Chama Coral. Eu participo do Ministério desde 2010, o coral foi fundado em 2006, eu entrei em 2010 e desde 2021 sou o diretor do Ministério Chama Coral. O Ministério Chama Coral ele surgiu no final de 2006. Ele surgiu do desejo de jovens. Existia um outro coral, e ainda existe um outro coral na Igreja do Portão. E na época lá de 2005, 2006, ele foi acontecendo algumas mudanças no coral que não representavam mais os jovens. Os jovens não se sentiam mais representados no ministério pelas formas das músicas, pelas formas de condução do ministério. Então esses jovens foram saindo do coral pouco a pouco, mas eles ainda tinham o desejo no coração deles de servir de alguma forma, de adorar de alguma forma. E aí um grupo de aproximadamente 10, 15 jovens se juntaram para ter um ministério para chamar de seu. E assim eles se reuniram, tiveram umas 2, 3 reuniões e decidiram fundar um coral, o Ministério Chama Coral, que nasceu no final de 2006. Com esse desejo, para os jovens terem um lugar onde adorar, que as músicas os representassem, que eles se sentissem bem adorando a Deus ali naquele ministério. Desde então, o Ministério já completou aí 17, vai completar esse ano 17 anos. Dentre a sua história, já teve a oportunidade e a honra de participar de 4 adoradores. Esse ano estivemos participando do Adoradores 5. O único que não estivemos presente foi o Adoradores 3, devido à distância. Ele foi gravado em Recife, então não teria como logisticamente o Ministério participar. Ele foi convidado, mas infelizmente tivemos que negar o convite por conta da logística aí. O Ministério, ele leva o Ministério também porque ele não é somente um coral. O Ministério ele surgiu da necessidade de também fazer algo ao próximo, ajudar a comunidade onde ele está e as comunidades ao redor. O Ministério ele tem algo muito forte nele também, que é a questão de missão. Durante esse período que a gente assumiu em 2021, no ápice da pandemia, tivemos perda de coralistas faleceram nesse período, emocionalmente muita gente estava bem abalado, mas infelizmente não tinha como voltar ao ministério nesse período. Então utilizamos esse momento para pensar em estratégias e como seria assim que a pandemia passasse. Qual seria a melhor forma de abordagem para esse público, pensar em estratégias para a gente retomar novamente o público jovem para o coral, porque quando a gente assumiu o coral, a gente rodou uma pesquisa em 2021 mesmo e percebemos que 70% do coral não eram mais jovens, dentro da faixa de novas gerações, que são pessoas de 30 anos ou menos. Então a gente utilizou esse período também para pensar em estratégias para atrair esse público novamente para o Ministério, que lá atrás, em 2006, surgiu com esse propósito, de ter um lugar para os jovens. Nós do Ministério Chama Coral consideramos 5 pilares importantíssimos para a manutenção do nosso coral. O primeiro deles é o pilar espiritual, o segundo, o administrativo, o terceiro, a questão de relacionamentos, o quarto, a questão musical e o quinto, a questão logística. Eu costumo dizer no nosso ensaio que a parte mais importante do nosso coral é a parte espiritual. A música é só uma desculpa para tudo que acontece no nosso ministério. Então, essa questão espiritual é o que carrega todo o nosso coral, todo o nosso ministério. Porque as pessoas vêm para a igreja, vêm para o coral em busca dessa saciedade espiritual, para crescimento espiritual. Então, nada adianta se o foco do nosso coral estiver na parte musical.
ela deve estar focada principalmente na parte espiritual. E o resto, a consequência, a questão administrativa, a questão de relacionamento, tudo isso vai ser uma consequência do trabalho que a gente desenvolve espiritualmente com as pessoas. E a gente tenta desenvolver diversas ferramentas para que ajude o coralista a entender a importância de ter uma comunhão com Deus. Dentre essas muitas ferramentas, a gente sempre começa o ano com um retiro espiritual, seja um retiro espiritual somente um retiro ou em missão, porque quando você, além de ler, você bota em prática aquilo, isso fortalece muito a sua fé e cria mais empatia com o próximo. A gente também, no final dos ensaios, todo final de ensaio, nós temos alguma meditação, coisa rápida, 10 minutos, uma palavra prática, aplicável para o dia a dia da pessoa, aplicável para o dia a dia do jovem, para que ele seja impactado, ele tenha uma renovação ali da fé dele. Nós temos também momentos espirituais com a diretoria, em meio à natureza, para fortalecer a diretoria, que é a cabeça de todo o ministério ali, para que eles estejam fortes e assim possam influenciar os demais coralistas. E eu falo por mim mesmo, em 2010, quando eu entrei no coral, eu tinha 16 anos e aquela fase que o jovem, ele não precisa de muitos motivos para tentar sair da igreja. Às vezes nessa fase, ele está indo na igreja só porque ainda é obrigado pelos pais. E o Ministério Chama Coral foi uma mudança, uma virada de chave na minha vida. E eu recordo desse período com muito carinho e eu tenho certeza que foi algo que me ajudou muito a me fortalecer na igreja, fortalecer a minha parte espiritual, meu relacionamento com Deus foi totalmente diferente depois desse período e é isso que a gente tenta fazer hoje com os jovens de hoje, para que eles tenham essa virada de chave, que a experiência tem que ser individual deles com Deus. E o ministério é uma ferramenta poderosa para auxiliá-los a isso. Sempre antes de uma apresentação, seja ela na nossa igreja, na igreja do Portão, ali em Curitiba, ou então nas igrejas aqui da nossa cidade ou do entorno, a gente sempre faz uma preparação espiritual. Como naqueles filmes de guerra, onde sempre tem a pessoa que faz uma preparação, deixa as pessoas ali preparadas para aquele momento, nós interpretamos da mesma maneira. O que está acontecendo ali não é só um culto, mas uma batalha espiritual, onde pessoas vão tomar decisões para seguir Jesus. Então nós também preparamos as pessoas espiritualmente, fazemos uma mensagem espiritual, deixamos elas aptas para o bom louvor ao nome de Deus. E veja, para um coral funcionar da maneira plena, é preciso que as pessoas trabalhem, não somente a direção trabalhe. Você engajar as pessoas de uma forma ativa no coral faz com que as pessoas se sintam muito mais parte do processo. Então, o nome disso é discipulado. Nós procuramos atuar bastante nessa questão, principalmente com as novas gerações. Então, por exemplo, além dos músicos da banda, nós temos pessoas com uma idade um pouco mais nova que também atuam tocando os instrumentos, participam dos ensaios e ajudam a banda esporadicamente. Não só na banda, mas também filmando, fotografando, postando as coisas nas redes sociais. O nosso foco como ministério está nas novas gerações. E veja, quando a gente diz que o foco está nas novas gerações, isso não quer dizer que nós eliminamos ou que não damos atenção para as gerações que já estão há mais tempo no coral, pessoas que já têm uma certa idade. Todas as pessoas do nosso coral são importantes, mas nós entendemos que para que o coral funcione e para que ele permaneça, que ele seja atrativo, não só para a comunidade, não só para a igreja, mas como coral, é preciso que as novas gerações tenham interesse em participar do nosso ministério. Por isso o nosso foco é muito grande nessas novas gerações. Por isso que nós discipulamos pessoas mais jovens, por isso que nós colocamos jovens à frente de algumas situações, mesmo que talvez eles não sejam os mais bem preparados, mas dando a oportunidade para que esses jovens participem, assim nós estamos discipulando e trazendo mais pessoas para o nosso meio. E veja, isso vai além do Ministério Chama Coral, isso vai além do nosso coral. Eu tomei uma decisão, como músico da igreja, eu trabalho não só com o coral, eu sou ministro de música, então eu trabalho com a parte de louvor da igreja, eu coordeno toda a parte musical da Igreja Adventista do Portão. Eu também participava do louvor da Escola Sabatina Jovem que nós temos ali na igreja. E eu tomei uma decisão, obviamente com o aval do pastor da igreja, e eu falei assim, pastor, nós precisamos focar nas novas gerações. Então, eu vou colocar outra pessoa, também discipulando, outra pessoa para coordenar o louvor dessa sala jovem, e eu vou me mudar para a sala dos adolescentes. Vou cuidar ali, vou ajudar os adolescentes nessa questão do louvor, eu passo até lição com eles, eu me tornei parte deles.
e assim a gente cria uma identificação com essa nova geração e, graças a Deus, por causa dessa decisão, somado com outras decisões também, nós conseguimos atrair várias pessoas da nova geração. Uma coisa que a gente faz também, esporadicamente, são as celebrações. As celebrações, elas são cultos onde nós cantamos as músicas do próprio repertório do Chama Coral, mas não é um ensaio, é um culto mesmo. Ali a gente canta as músicas e também tem uma parte destinada para testemunhos. É o momento onde os próprios integrantes, os próprios coralistas do Chama Coral participam testemunhando sobre as bênçãos que Deus tem feito na sua vida e também externando algumas situações difíceis, pedindo oração. É um momento maravilhoso. Não é um momento onde a gente fica resolvendo questões musicais. É um momento realmente de entrega, de celebração, de adoração a Deus. Assim que eu cheguei em Curitiba, eu tive o privilégio de conhecer o Everson, que é o atual diretor do Chama Coral, e conversando com ele, nós decidimos que não levaríamos todo o coral sozinhos, entre eu e ele. Nós dividiríamos a direção para que não ficasse sobrecarregado, nem para mim, nem para ele. Dessa maneira, nós abrimos um pouco a direção. Hoje nós somos em 12 diretores. Obviamente que o diretor principal é o Everson, nessa questão administrativa. Eu cuido mais da parte musical, da parte artística, mas juntos nós tomamos decisões. E trazemos os assuntos mensalmente para as reuniões da direção. Nessas reuniões, nós trazemos os assuntos e deliberamos ali com o pessoal da direção, tentando encontrar o melhor caminho, seguindo aquele conselho de que na multidão de conselhos há sabedoria. Hoje a diretoria do Ministério Chama Coral tem 12 pessoas, tem um diretor financeiro, nós temos uma diretora responsável pela secretaria, que é o controle de presença. Nós temos também um diretor espiritual responsável pelas meditações durante os ensaios, sobre ouvir os testemunhos das pessoas que querem compartilhar tanto nos ensaios como nas apresentações, e a pessoa que também encabeça esses retiros. Nós temos o responsável também pela parte logística, que também é o nosso vice-diretor, nosso diretor associado. Temos a parte de ação social, uma responsável pelas ações sociais, que também dentro do Ministério Chama Coral existe o Instituto O Amor Chama, que é uma ONG responsável por essas ações sociais, então nos ajuda a levantar fundos para essas ações, para essas feiras de saúde que realizamos também. Dentro da diretoria tem o responsável também pelas mídias sociais, pelas redes sociais, fotografias, captação de vídeo. Temos também o Chama Kids, que é o Ministério Chama Coral para as crianças, então a gente procura cuidar desde lá do início da vida espiritual, quando ainda somos crianças, para que a pessoa já se desenvolva musicalmente ali. E dentro da diretoria também tem a parte de conselheiro, que também é o diretor que fundou o Ministério Chama Coral e está nos acompanhando também, agregando muito com essa parte de experiência do que a gente já viveu e que nos ajuda a tomar decisões, as decisões de agora e do que vamos fazer no futuro. Todo coral ele vai ser bem sucedido se ele sabe exatamente para onde está indo. Então entra a questão da agenda. A agenda é muito importante para que o coralista entenda o que está acontecendo com o coral. Quando ele sabe para onde está indo, ele se sente muito mais engajado e parte do processo. Então nós dividimos a nossa agenda em basicamente 4 tópicos. Compromissos a curto prazo, médio prazo, longo prazo e alguns compromissos a longuíssimo prazo. Coisas que a gente vai realizar daqui 2 ou 3 anos, que são nossos sonhos. Nós temos compromissos a curto prazo, que são, por exemplo, apresentações que a gente vai fazer numa igreja de um bairro daqui 2 semanas, ou daqui 1 semana, ou semana que vem vamos fazer uma arrecadação de alimentos. Nós temos compromissos a médio prazo, por exemplo, daqui 2 meses vai ter uma reunião na associação, vai ter um evento especial onde o coral vai cantar, então a gente já começa a fomentar isso com o coral. A longo prazo, são viagens, por exemplo, que a gente marca no começo do ano, mas a viagem vai acontecer só em setembro, outubro ou às vezes novembro. Nós escolhemos sempre feriados. Então esses são compromissos a longo prazo. E existem os de longuíssimo prazo, onde a gente marca compromissos para daqui 2 ou 3 anos, que são coisas grandes, que necessitam de muito preparo para que aconteçam. A questão financeira do Ministério Chama Coral, nós não cobramos mensalidade, nunca foi cobrado mensalidade no Ministério Chama Coral. E as atividades acontecem também com o auxílio da Igreja Adventista do Portão. Todo ano ele destina uma verba para o Ministério, uma pequena verba. Isso não é o suficiente para todas as atividades, e para que tudo isso aconteça depende também das ofertas dos próprios coralistas ou dos amigos do Ministério.
pessoas que gostam do ministério, vê o propósito no que fazemos e também contribuem financeiramente para que o ministério possa existir e continuar executando suas atividades. Também fazemos campanhas específicas. Por exemplo, esse ano a gente teve uma gravação de clipes com participações especiais, como do Sérgio Saaz, Daniel Lid, Margem Norte. Isso demanda um orçamento um pouco maior. Então a gente levou isso para o coral para que cada um fosse atrás ou que tivesse no coração, ou que tivesse disponível para ofertar para um projeto específico. Isso funcionou muito bem. Nós conseguimos suprir todas as despesas através dessas ofertas dos coralistas, através também da venda dos CDs, que nós tínhamos ainda resquícios de CDs, e a gente também, a parte financeira, consegue levantar recursos através de camisetas e moletons que a gente criou para o ministério. A própria compra do coralista de uma camiseta, de um moletom, ele ajuda financeiramente o coral a também estar executando suas atividades. O coral já faz um bom tempo, ele realiza a controle de presença dos seus coralistas. Esse número nos ajuda a mapear o crescimento do coral ou, de repente, coralistas, identificar também coralistas que faz um tempo já que não vêm aos ensaios. Com base nisso, a gente consegue fazer um contato individual com essas pessoas que não têm vindo, que entra na parte também de relacionamento, de cuidado com os coralistas. Nós temos algumas pessoas responsáveis no coral para fazer o contato com quem não está vindo, entender, às vezes é motivo de doença, ou às vezes a pessoa teve alguma decepção em algum momento com alguma pessoa no ministério, e a gente sempre faz esse contato individual. Esse controle de presença também é muito importante para nós, porque existem eventos que participamos, como o próprio Adoradores, ou até viagens, que não cabe todo mundo. Então a gente utiliza do controle de presença para fazer um ranking, e a gente valoriza assim quem são os mais comprometidos, quem está sempre presente, desde a igreja pequena até vai fazer uma ação social em algum lugar. Essas pessoas que estão sempre conosco, que estão fazendo o ministério acontecer, a gente procura valorizar essas pessoas através do ranking. Então, quando aparecem esses grandes eventos que têm um número limitado de vagas, isso nos ajuda muito a valorizar essas pessoas também. Todo mundo aí deve ter vários e vários grupos de WhatsApp, as pessoas mandando bom dia, boa noite, piadas, memes e informações importantes como de um coral. Se você tem um grupo para se comunicar, por exemplo, do seu coral, no seu ministério, muitas informações importantes acabam se perdendo no meio desse monte de mensagens. Então a gente desenvolveu uma outra ferramenta, que é a lista de transmissão. Como que ela funciona? Todo coralista que chega no ministério, a gente salva o contato da pessoa e a pessoa salva o nosso contato, o meu diretor e do Bruno como maestro, e a gente adiciona essa pessoa numa lista de transmissão. Então, toda vez que a gente manda uma mensagem no WhatsApp, nessa lista de transmissão, a pessoa recebe a nossa mensagem diretamente no WhatsApp dela. Então, é muito mais fácil de encontrar, de ela saber o que vai acontecer naquela semana no ministério, receber as informações diretamente no celular dela. Hoje, atualmente, a gente tem 230 pessoas recebendo essas mensagens semanais, ativamente. E a cada 3 meses, mais ou menos, com base em todo o controle de presença, após esse contato individual com as pessoas, a gente vai fazendo uma revisão nessa lista de transmissão para que ela permaneça somente com coralistas ativos, pessoas que vêm no ensaio aí pelo menos nos últimos 3 meses. Quem fica num tempo ausente, a gente acaba fazendo essa gestão aí na lista de transmissão, até nos ajuda a controlar quantas pessoas ativas temos no ministério. Logo que a gente assumiu o ministério em 2021, a gente utilizou para criar as estratégias. Em 2022, o coral começou efetivamente. A gente começou o ministério ali através de um retiro espiritual. Haviam ali cerca de 80 pessoas, mas do coral mesmo, coralistas, eram por volta de 45, 50 pessoas. Os demais eram membros da igreja que gostariam de estar participando com a gente no retiro. Então, ali no primeiro semestre de 2022, a gente tinha uma média de 50, 60 pessoas nos ensaios. Já é um número bom, comparado com muitas igrejas, mas a gente sabia que pelo tamanho da igreja, pelo tamanho da cidade de Curitiba, nós poderíamos atingir mais. E a gente foi executando essas ferramentas, esses pilares, esses fatores, colocando em prática. E hoje o coral em 2023, ele tem aproximadamente 150 coralistas ativos. E como a gente citou, na lista de transmissão tem 220, 230 pessoas, mas ativos no ensaio, numa média de ensaios, 150 pessoas ativas. A escolha do repertório é um dos pontos centrais para que o coral dê certo.
Todo músico, ele quer mostrar muito que ele sabe fazer coisas complexas, que ele tem um grande conhecimento, que ele sabe aprofundar o assunto musical. E para isso ele acaba fazendo arranjos que são difíceis. Ou então pegando arranjos, escolhendo músicas que são de corais internos, da nossa instituição ou de outros lugares, que tem um nível de complexidade um pouco elevado. Veja, nosso coral é um coral de igreja. Nós não fazemos nenhum tipo de seleção vocal. Todas as pessoas são bem-vindas. Então, para que isso aconteça da melhor forma possível, é necessário que o meu repertório esteja adequado ao meu público-alvo. Meu público-alvo não é feito de cantores profissionais. As pessoas simplesmente querem adorar a Deus. Então, para que isso aconteça, eu preciso fornecer músicas que estejam de acordo com a minha proposta. Se minha proposta é a adoração a Deus, e somente isso, a música vai ser uma consequência. Para isso, eu tenho escolhido, juntamente com o Everson, músicas que têm a ver com esse repertório, músicas de adoração, músicas que são, em sua essência e tecnicamente falando, simples. Vou falar agora para os músicos. Músicas sem muitos empréstimos modais, sem muitas dissonâncias, sem muitas divisões de vozes, no máximo 4 divisões de vozes. Esses aspectos têm sido fundamentais para que o coral tenha êxito em suas apresentações. Perceba que quando a pessoa quer participar do coral, ou quando as pessoas estão escutando o coral, elas não estão ligando, não estão se importando muito para a complexidade da música, se ela realmente é profunda ou não no aspecto técnico. O que as pessoas desejam é exaltar o nome de Deus. Então veja, todos esses pontos são muito importantes na decisão do coralista de participar ou não no coral. Quando a pessoa vai para o ensaio do coral e ela sente muita dificuldade de cantar determinadas notas ou melodias, isso pode desestimular a pessoa de participar do coral. Então, quando faço um arranjo, quando preparo um kit de voz, eu tento fazer da forma mais simples possível, porém musical, para que a pessoa sinta vontade e desejo de cantar. Além de ser fácil, a música também é bonita. Veja que escolher uma música que seja fácil e bonita não é simples. Precisa muito estudo. Você, músico, arranjador, você que cuida do repertório da música, você precisa ter muita atenção nesse aspecto, porque a pessoa tem que sentir vontade de ir para o ensaio para adorar a Deus. Nesse ponto, eu peço que você, músico, deixe de lado um pouco o seu ego. Eu sei que é difícil falar isso, porque como músico você quer mostrar que você consegue fazer arranjos extraordinários, que você consegue fazer coisas muito competentes, e ninguém duvida que você consiga fazer isso. Mas para essa proposta, para a proposta que nós estamos adotando aqui no Ministério Chama Coral, isso tem dado muito certo. São músicas fáceis, com poucos acordes, com poucas dissonâncias, porque o nosso ponto principal não é a música, o nosso ponto principal é a adoração a Deus. E com base nessas decisões, atualmente nós temos 12 músicas prontas no nosso repertório, que é simplesmente perfilar o coral e cantar. Eu sei que esse é um grande número de músicas. Alguns corais têm por volta de 5 ou 6 músicas prontas. É difícil você ter um repertório muito grande de músicas. Então, quando você tem um repertório mais simples, mais facilitado, você consegue um grande número de músicas e assim uma grande variedade de temas que podem ser aplicados para diversas situações. Uma coisa que é muito interessante é ver a felicidade do coral quando percebe que a música ficou quase pronta ou ficou pronta com 1 ou 2 ensaios. O pessoal fica muito feliz no ensaio, é bem legal. Quando a gente escolhe uma música um pouco mais complexa, essa música às vezes demora 1 mês, 2 meses, e eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você já deve ter passado por essa situação. Você prepara uma música e ela demora 2 meses para ficar pronta. Algumas pessoas podem se sentir desestimuladas de participar do ministério se isso acontecer. Não estou dizendo que você não tenha que ter músicas difíceis ou desafiadoras no seu coral, mas você deve equilibrar muito bem essa questão e se atentar a isso. As pessoas se sentem estimuladas em cantar e a música simplesmente acontecer. É inegável que de 10 anos para cá, a tecnologia alterou muito a nossa realidade. Hoje em dia todo mundo tem o seu smartphone e você consegue resolver as coisas de maneira muito rápida. Mas eu percebi ao longo do tempo que alguns corais, e eu mesmo caía nesse erro alguns anos atrás, de que nós não tínhamos acompanhado a velocidade que estava o mundo. Eu já ensaiei coral muitos anos antes da minha vida. E como que eu ensaiava? Eu juntava todo o grupo ali no mesmo salão, na mesma sala, e eu passava notinha por notinha. Eu tinha um pianista que me auxiliava
Então vamos passar agora o soprano. E aí, enquanto eu passava o soprano, 3/4 do coral, os outros 3 naipes, ficavam ociosos, de braço cruzado, conversando ou então mexendo no celular. E enquanto eu estava passando o soprano, eu tinha que, além de passar a voz do soprano, também cuidar para que as pessoas não fizessem bagunça. Então, veja, nesse formato, as pessoas ficam muito mais tempo de maneira ociosa participando do ensaio do que participando ativamente. Então, pensando muito sobre isso, nós decidimos implementar no Chama Coral os kits de ensaio. Mas veja, o kit de ensaio não serve somente para que o coralista ouça a música na sua casa. Ele também funciona durante o ensaio. Quando começa o nosso ensaio, nós fazemos uma oração, eu já passo para o coral o que vai ser ensaiado naquele dia. Por 15 minutos vamos ensaiar a música A, por 20 minutos a música B e por 5 minutos a música C. E então os naipes, eles se separam em salas, ali na igreja mesmo. Cada um já tem a sua sala pré-definida. E aí, todos os naipes têm uma caixa de som, onde eles conectam no celular mesmo essa caixa de som, e aí a caixa de som reproduz um kit de ensaio cantado. Isso deixa muito mais natural para que as pessoas entendam como é a música. Nesse kit de ensaio, eu já me preocupo em gravar da maneira mais afinada possível, eu passo pelo afinador a voz para que fique perfeito, e eu também coloco ali as dinâmicas, quando a pessoa deve cantar mais forte, de uma maneira média ou um pouco mais fraco. E eu passo isso para os ensaístas. Quem são os ensaístas? São as pessoas que me auxiliam na passagem das vozes. Como que funciona esse esquema? Para cada naipe, eu tenho vários ensaístas. 2, 3, alguns naipes têm 4, 5 ensaístas. E eles têm uma escala. Tudo isso entra na questão do discipulado também. Veja que a pessoa, quando sente que faz parte do processo de forma ativa, ela se engaja muito mais no coral do que simplesmente um coralista que vai lá, senta, canta e vai embora. Então, tendo esses ensaístas, eu passo para eles as recomendações de como deve ser a forma do ensaio, para que eles repitam alguns trechos várias vezes, que eles retomem alguns trechos 3 ou 4 vezes, para que o coral realmente aprenda essa parte. Dessa forma, eu consigo, em meia hora, 40 minutos, maximizar demais o meu tempo. Então, durante 40 minutos, os naipes estão separados e depois desse tempo, eles retornam para um ambiente um pouco maior, onde cabe todo o coral, e ali eu tiro as dúvidas e eu ensaio o coral com todas as vozes. Quando a música é bem simples, em 1, 2 ou 3 ensaios, eu consigo concluir uma música. Então isso funciona demais, isso maximizou demais o nosso tempo. Perceba que não é simples fazer um kit de ensaio. Eu demoro, às vezes, uma semana para construir uma música. Só que esse tempo que eu demando em casa construindo o kit de ensaio, eu vou economizar depois, na passagem de voz, com o meu coral. Então isso tem funcionado demais. Tanto tem funcionado que antes nós ensaiávamos de sexta-feira e também aos sábados à tarde. Para você que ensaia coral, sabe que é complicado e difícil o ensaio do sábado à tarde. Poucas pessoas vão nesse ensaio. Então a gente simplesmente eliminou o ensaio de sábado à tarde. Atualmente, o Chama Coral ensaia somente na sexta-feira à noite. Voltando agora um pouco sobre o assunto dos ensaístas, perceba que existe um perfil ideal para que a pessoa seja ensaísta. Ela não precisa necessariamente ser um bom cantor. Esse talvez seria o terceiro item assim, de importância. O primeiro item de importância é que a pessoa tenha o domínio de público, que seja uma pessoa que saiba falar, que saiba liderar um número de pessoas que vai estar ensaiando naquele momento. Então esse aspecto de liderança, de controle das pessoas é um item muito importante. Outro item importante é que ela entenda um pouco de música e saiba quais são as partes, o que é um coro, o que é uma estrofe, que parte que é um pouco mais forte, que parte é um pouco mais fraca. E que ela saiba transmitir isso para as pessoas. E, se possível, se esse ensaísta também cantar bem, ótimo. Mas não é um ponto necessariamente decisivo para que a pessoa seja um ensaísta. Enquanto acontece o ensaio dos naipes, eu, como regente do coral, eu fico com o ensaio da banda, que acontece simultaneamente, de maneira paralela, enquanto existe o ensaio do vocal. Então eu fico ali no ensaio com a banda, passando as músicas novas ou então relembrando as músicas antigas. Assim todos participam ativamente do ensaio, tanto coral como banda, inclusive a parte da sonoplastia que vai aprendendo como fazer a mixagem dos instrumentos. Nesse formato onde nós dividimos em ensaístas, a pessoa participa ativamente do processo durante todo o tempo.
Ela chega, faz a sua adoração inicial, já separa em naipe, canta ali no seu naipe e depois, quando retorna, o ensaio é geral, com todas as vozes. Isso maximizou demais e deixa com que as pessoas não fiquem ociosas, conversando ou bagunçando no ensaio. No ensaio geral, eu tento levar da forma mais agradável possível. A gente sabe que alguns regentes, eles acabam ficando meio nervosos por causa da bagunça. Eu tento evitar ao máximo essa parte de chamar a atenção de maneira grosseira, de ser deselegante. Eu tento levar para o lado da amizade, peço com carinho para que as pessoas parem de bagunçar e isso tem funcionado demais. O nosso ensaio ele é descontraído. Em alguns momentos é óbvio que eu preciso passar uma nota ou outra. Eu sou violonista, eu passo as notas no violão mesmo. Então eu costumo fazer de vez em quando algumas competições entre naipes. Eu quero ver como é que está o contralto. Eu passo uma notinha, uma frase do contralto. Vamos ver se o contralto está cantando melhor que o baixo. Aí eu passo a voz do baixo. Depois eu canto com os dois naipes somente. Vejo quem canta mais alto. Criando essa competição positiva, as pessoas se sentem muito felizes e firmam umas notas também e aprendem muito melhor a melodia. Um fator que nós somos bem incisivos é com relação à pontualidade. Nossos ensaios, eles começam pontualmente às 7:45 da noite. Nós tentamos ser bem criteriosos com isso, em respeito às pessoas que às vezes vêm direto do trabalho e querem voltar cedo para casa também. Então, nós somos bem pontuais não só nos ensaios, mas também na passagem de som nas igrejas onde nós vamos cantar fora ou mesmo na nossa igreja. Eu acho que a pontualidade, além de ser uma questão de organização, ela passa credibilidade e valoriza as pessoas que levam a sério o ministério. Tanto é assim que o coral ele já se educou e realmente a maior parte do coral chega pontualmente, chega no horário que nós solicitamos. Uma questão importante que nós temos no Chama Coral é uma pessoa responsável somente pela passagem de letra. Como nós recebemos pessoas novas no coral durante todo o ano, nossas inscrições estão abertas durante todo o ano, algumas pessoas são novas no coral e não têm as letras decoradas ainda das músicas. Então é importante e vital que tenha um retorno de letra para que essas pessoas não se percam quando estiverem louvando a Deus. Então nós temos uma pessoa responsável somente para isso. Nós utilizamos um software chamado Home Lyrics, muito bom, que eu recomendo que você utilize também aí no seu coral. E nós temos uma pessoa que só é responsável pela essa passagem de letra. Ela tem o timing correto para a passagem. Pode parecer um detalhe simples, mas isso faz toda a diferença no nosso coral. Toda vez que um coralista novo chega, a gente faz esse contato com a pessoa, salva o contato dela, adiciona na lista de transmissão e também a gente envia para essa pessoa o link do nosso aplicativo. A gente leva o celular para tudo quanto é lugar. Então a gente decidiu colocar o Chama Coral na palma da mão das pessoas e desenvolver um aplicativo para que a pessoa tenha os kits de voz, tenha as partituras, tenha a agenda, tenha a cifra, tenha acesso a tudo que é relacionado ao nosso coral na palma da sua mão. Então, para isso, nós desenvolvemos uma página na internet que acabou virando um aplicativo onde a pessoa tem acesso ali a todos os kits de ensaio, onde ela pode ouvir em casa, enquanto limpa a casa, enquanto lava a louça, enquanto está no trânsito. E também ali ela encontra a agenda de tudo que vai acontecer no nosso coral. Dessa maneira, a pessoa se organiza, ela se programa para poder desenvolver as atividades juntamente com a gente, além de ter acesso às partituras, cifras e tudo mais que envolve o nosso ministério. E o aplicativo também tem servido como uma forma de ajudar outros ministérios. Alguns corais nos procuram, que gostam de alguma música do Ministério Chama Coral, e o aplicativo facilitou até para auxiliar esses ministérios, esses demais corais. Então a gente passa o link para eles, eles também conseguem ter acesso a esses kits de voz, cifras, partituras. Então é uma forma de, além de a gente ajudar a melhorar o nosso ministério, ajuda também os demais ministérios que tenham interesse nas músicas que cantamos. O nosso coral foi fundado em 2006 e de lá para cá nós já lançamos 3 trabalhos fonográficos. Foram lançados 2 CDs de forma física e recentemente lançamos um EP também com 5 músicas do Ministério Chama Coral. Nós entendemos que a gravação e a publicação de vídeos e de áudio é como se fosse uma fotografia da história, uma fotografia musical da história. Então é muito importante esse registro, porque as pessoas tendem a recordar aquilo que elas têm acesso. Então se você consegue ouvir a música que foi cantada há 10 anos atrás, você lembra não só da música, mas também dos momentos bons que você viveu com o seu ministério. Para isso, nós nos preocupamos demais nessa parte de gravação.
seja através de videoclipes, seja através de áudio também. Eu lembro que logo no começo de 2022, nós estávamos lançando uma música chamada Reacenda a Chama. Essa música, ela tem um significado muito grande para o nosso coral, porque não somente diz a respeito de voltar ao primeiro amor que tínhamos quando conhecemos o Evangelho, mas também de reacender o chama coral. Eu até estou usando a camiseta tema da nossa música. E quando nós lançamos e cantamos essa música pela primeira vez ali na nossa igreja, na Igreja do Portão, eu falei para o pessoal, nós vamos gravar o coral aqui de maneira amadora mesmo, com o celular, vamos posicionar alguns celulares, e eu gravei depois o áudio do coral, gravei a banda, e nós fizemos um clipe caseiro mesmo, caseiro. Isso incentivou demais o coral, isso animou demais os coralistas, porque eles se sentiram felizes depois que o vídeo ficou pronto e foi lançado. Foi um vídeo amador, mas veja que um vídeo amador desse impulsionou para que mais tarde, alguns meses, 3 ou 4 meses depois, nós gravássemos alguns videoclipes de forma profissional, as pessoas se animaram e esses vídeos foram lançados logo em seguida. Tudo tem um começo e eu quero dizer uma coisa importante, nem sempre o começo precisa ser grandioso. O que importa é que as pessoas estejam engajadas no processo. O nosso coral não faz nenhum tipo de teste vocal excludente ou includente. Veja que se você quiser ver qual voz você canta, se você é baixo, se você é tenor, soprano ou contralto, tudo bem, eu faço o teste com você. Mas ninguém vai analisar se você canta bem ou não, ou se você pode participar ou não de acordo com o seu timbre ou de acordo com a sua voz, se você é desafinado ou não. No Chama Coral, todos, sem exceção, todos são muito bem-vindos. Inclusive pessoas que não congregam com a nossa igreja, que não são adventistas. Aliás, o Chama Coral tem sido uma fonte de bênção para a nossa igreja e muitas pessoas já têm se entregado a Cristo através do batismo. E veja que essa é a função do coral. Se o nosso coral não batizar pessoas, para que serve o coral? Só para música? Eu acho que esse não é o propósito. E aí eu volto àquela questão, que o nosso propósito principal é espiritual. A música que acontece conosco é uma consequência, é um pano de fundo do que realmente importa. Quando vamos para uma igreja, nós perguntamos, aqui nessa igreja tem coral? A gente descobre isso antes. Se não tem coral, na nossa apresentação, nós convidamos as pessoas que são daquela igreja para poder participar do nosso ministério conosco. E, acredite, muitas pessoas aceitam o convite. E talvez esse seja um dos motivos que muitas pessoas novas têm participado do coral. Muitas delas hoje não são da Igreja do Portão, que é onde o Chama Coral está estabelecido. Muitas vêm de outras igrejas de bairro, pessoas que andam dezenas de quilômetros para poder se juntar a nós e participar conosco no nosso ministério. Toda sexta-feira à noite, quando temos os nossos ensaios às 15 para as 8, a gente criou um momento às 7h15, 30 minutos antes, do lanchinho. Por que esse momento? Esse momento é muito importante porque muitos dos nossos coralistas vão direto do trabalho para o ensaio. E a gente percebia que às vezes quando a pessoa ia passar em casa, antes de ir para o ensaio, ela chegava atrasada ou às vezes desanimava de ir para o ensaio, porque quando você chega na sexta-feira à noite em casa, não dá mais vontade de sair. E esse momento do lanchinho nos ajudou muito a ter a pontualidade, a presença massiva do coral no início do ensaio e também é uma forma dos coralistas criarem relacionamentos. Então você tem ali um momento do lanchinho onde os coralistas conversam, fazem novas amizades, às vezes até um namoro começa ali nessa conversa. É um momento muito especial que funciona conosco toda sexta-feira, aí tem sido uma bênção para o ministério. Dentro do momento dos lanchinhos, a gente também criou um momento muito especial para os aniversariantes do mês. Para valorizar mais um ano de vida, a gente acabou de passar por um momento pós-pandemia aí, em que perdemos muitas pessoas queridas, inclusive no ministério. Então, comemorar mais um ano de aniversário para a gente é um momento de muita alegria e a gente transformou isso em um momento especial no ministério. Então, na última sexta-feira de cada mês, no momento do lanchinho, a gente faz um lanchinho mais especial, com bolo, vela, salgadinhos, para que a gente possa celebrar todos os coralistas que fizeram um aniversário naquele determinado mês. O nosso coral é um centro de relacionamento para que as pessoas interajam entre si também. Não existe só música, não existe só apresentação, não existe só ensaio. Nós também marcamos retiros espirituais. Procuramos fazer isso todo começo de ano para que as pessoas se alinhem espiritualmente com o nosso propósito, que é de trazer pessoas aos pés de Jesus.
A gente costuma fazer também esporadicamente alguns encontros para comer uma pizza ou então para jogar alguns jogos, para poder interagir socialmente sem aquele, olha, tem que estar em tal horário, até tal horário vai ter que cantar, você tem que estar aqui assim, sem esse estresse, porque assim as pessoas se sentem mais livres, podem conversar entre si. Nós temos muitas pessoas que participam do coral que são de outras cidades e que às vezes não têm familiares que moram aqui em Curitiba, onde fica a nossa igreja. Então, essas pessoas têm o Chama Coral como parte de sua família. Muitos amigos, muitas amizades são construídas ali através do nosso ministério. Muitas vezes no período de carnaval, em vez de fazer apenas um retiro de carnaval com a igreja, a gente une o retiro, que é a preparação espiritual, junto com alguma missão. O que seria essa missão? A gente vai até alguma cidade que às vezes não tem presença adventista ou que precisa fortalecer a igreja naquela região. A gente faz feiras de saúde para atender a população local e no final desse dia de atendimentos, a gente tem uma apresentação do coral tentando fortalecer aquela comunidade. Dentro do Ministério Chama Coral, nós criamos algumas campanhas, algumas missões, ações sociais durante o ano. Por exemplo, nós estamos passando agora, vamos entrar no inverno bem rigoroso de Curitiba e fizemos uma campanha que finalizou agora no final do mês de maio de arrecadação de roupas para frio. Então, meias, blusas, jaquetas, e a gente criou uma competição interna entre os naipes. Então, cada peça doada, uma jaqueta doada, uma meia doada, ele gerava pontos para o naipe. E assim a gente instigava cada coralista a participar para ajudar o seu naipe a ser o campeão nessa campanha. E essas campanhas têm funcionado muito bem e é uma forma do Ministério se manter ativo ajudando o próximo também, que é algo que está no DNA desde o nascimento do Ministério Chama Coral. Dentro dessa parte de cuidar de pessoas, já teve diversas vezes que criamos ações para visitar coralistas doentes ou membros da igreja que estavam doentes. Já fizemos carreatas para uma coralista muito especial para o coral que está passando por um momento, uma luta contra o câncer. Teve casos também esse ano, inclusive, de uma coralista nossa que também está lutando contra o câncer. Ela não estava mais conseguindo ficar de pé, ela lesionou o seu pé e a gente fez uma campanha com o coral para estar auxiliando essa coralista. Então, todo dia ia alguém na casa dela para cozinhar para ela ou deixava doações de remédios. Então, a gente se uniu como ministério para estar auxiliando esses coralistas nesses momentos difíceis. Assim que eu e o Everson assumimos a direção do coral aqui, nós percebemos que o coral tinha uma grande estrutura, tinha becas, tinha outros equipamentos, mas faltava um ponto vital, que era a parte de sonoplastia. Quando o coral saía no passado, dependia exclusivamente do som de outras igrejas e de técnicos de som de outras igrejas para poder operar o som. Então, conversando com ele, eu falei assim, olha, estávamos no período da pandemia ainda, não estávamos em atividade efetiva. Eu falei, se nós tivermos um dinheiro em caixa, vamos investir em caixas de som e numa mesa de som. E foi isso que nós fizemos. Nós compramos então um equipamento de som e dessa maneira nós nos tornamos independentes nessa questão. Hoje o Chama Coral, quando vai para uma igreja, carrega todo o seu equipamento de som, seus microfones e também o nosso técnico de som, que já conhece especificamente como que é a nossa banda, como que é a sonorização do nosso coral e sabe fazer o trabalho de uma maneira mais efetiva. E a gente tem uma carretinha para isso, então 3 horas antes da apresentação, mais ou menos, a gente marca na igreja, tem uma equipe que vem, carrega essa carretinha, a gente leva todos esses equipamentos até a igreja onde vamos nos apresentar, descarregamos isso, montamos e na volta a mesma coisa, desmontamos, carregamos a carretinha e essa equipe nos acompanha até a igreja, até guardar todo o material. Isso é primordial para que tudo aconteça e para não sobrecarregar ninguém, a gente procura o número máximo de pessoas possíveis. Então, no nosso grupo de logística aí tem por volta de 20 pessoas. Por apresentação, a gente demanda mais 6 pessoas. Então, a gente cria, de certa forma, uma escala para que todos participem e todos se ajudem, para não ficar sobrecarregado para ninguém também. A gente também tem uma parte de logística com becas. Para distribuir becas para mais de 100 coralistas, ele requer um controle maior, para não haver perdas de becas e tudo mais. Então, toda apresentação a gente tem uma pessoa responsável com um notebook ali, registrando a retirada das becas e a entrega novamente da beca pro case do coral. Assim a gente consegue ter um controle até de quantas pessoas estão se apresentando ali naquele dia
e também cuidando do material do ministério. Esse controle de becas que nos dá o controle de presença, ele se une também ao controle de presença dos ensaios e com isso auxilia, como a gente já falou, na parte de ranking para grandes eventos ou eventos com vagas limitadas. Aí a gente consegue ter um acompanhamento melhor de quantas pessoas estão comprometidas, estão sempre presentes aí com o ministério. Tanto no nosso ensaio quanto nas apresentações, nós temos algo que nós denominamos de minutagem. A minutagem é aquilo que vai acontecer minuto a minuto, tanto no ensaio quanto nas apresentações. E a gente tenta seguir à risca tudo isso que acontece. É interessante que numa apresentação não exista aquele momento de silêncio ou de que agora o que vai acontecer. Então, para isso, a gente tenta seguir passo a passo exatamente aquilo que foi pré-determinado, aquilo que foi pensado para que acontecesse no ensaio e na apresentação. Dessa forma, a apresentação acontece de maneira fluida, as pessoas não se dispersam. Porque se você parar às vezes 10 segundos e não sabe o que vai acontecer, ela pode começar a pensar outra coisa, ela vai pegar o seu celular, ela vai conversar com um amigo e isso pode ser um ruído na adoração. Como citado aqui, a gente preza muito pela pontualidade. Além de valorizar as pessoas comprometidas, isso nos ajuda muito em questão de organização e otimização de tempo. Nos nossos ensaios e programações, eles têm todo um cronograma do que vai acontecer, inclusive nos ensaios. Então, nós temos horário de começar, as orientações que vão ser dadas, a pessoa tem um tempo definido, o tempo das pessoas se deslocarem até as salas onde vão ocorrer os ensaios de naipes, isso também é cronometrado. Depois, o tempo lá durante o ensaio, o tempo de retorno para o ensaio geral, tudo isso é colocado num cronograma para que a gente possa otimizar cada vez mais o tempo e manter o ensaio organizado. Porque a organização ela passa a credibilidade até para os coralistas, que eles veem que uma liderança é organizada e eles acabam se comprometendo mais e sendo mais pontuais porque veem que a liderança se organizou, a liderança tem um cronograma a seguir. No nosso ensaio de sexta-feira, a gente tem um estacionamento aqui na igreja e a gente tem uma equipe que fica responsável somente por cuidar desse estacionamento, porque ali tem a circulação de pessoas, para preservar até a segurança delas, a segurança dos veículos. A gente tem uma equipe ali de segurança do estacionamento, portaria, que ajuda a cuidar disso aí, até porque a gente também quer o público-alvo de adolescentes, pessoas, querendo ou não, menores de idade. Então é um controle de acesso também na igreja e para que nenhum, às vezes, adolescente saia sem autorização da igreja, tendo também mais confiança para os pais de mandarem seus filhos para o ensaio do coral. Nessas apresentações ou então nas apresentações da nossa própria igreja, nós temos pessoas responsáveis por capturar esses momentos, que são as pessoas que filmam e que fotografam os eventos. Assim a gente preserva na memória, publica sempre no Instagram e os coralistas e as pessoas que são das outras igrejas gostam de ver essas fotos e assim a gente aumenta o engajamento do Chama Coral nas redes sociais. Então é isso, queridos. Nosso coral ele é embasado nesses 5 pontos: espiritual, administrativo, musical, parte de relacionamento e também logístico. Com a implementação desses 5 pontos, nós saímos de um coral que na sua primeira apresentação de 2022 tinha mais ou menos 40 pessoas para um coral que tem atualmente 140 pessoas cantando. A maneira para que não se perca o foco principal de um coral é estar sempre conectado com Deus. Para isso, nós fazemos em alguns momentos com a liderança do coral, com a direção do coral, alguns momentos de oração em meio à vegetação, num período de noite onde todos podem participar. Dessa maneira, colocando tudo nas mãos de Deus, começando nossas reuniões com oração, terminando com oração, vivendo de acordo com os princípios que Deus pede. Dessa maneira que nós procuramos sempre manter o foco daquilo que a gente se propôs a fazer. E ter um coral forte significa também ter uma igreja forte. Veja que o coral ele está ali para poder servir a sua comunidade e não vice-versa. Não é a comunidade que serve o coral. Para isso, nós ajudamos não só na parte musical da igreja, mas quando a igreja tem algum projeto, alguma missão, algo que precisa de uma força motriz, de pessoas empenhadas em algum tipo de serviço, o Chama Coral sempre está disponível para participar, para auxiliar. Um coral forte ajuda muito a sua comunidade. Talvez você que está assistindo esse documentário esteja pensando que a realidade da sua igreja, a realidade do seu coral esteja muito distante do que a gente está falando aqui. Mas o ministério nasceu lá em 2006, ele não tinha som, ele não tinha becas, ele não tinha
nenhuma condição financeira, e o ministério nasceu simplesmente de jovens com o propósito no coração de fazer um ministério que os representasse e levar a adoração a Deus e a ajuda ao próximo através do ministério. Então, é possível fazer isso sem condições financeiras, sem ter um som, sem ter uma beca, toda essa estrutura. Você consegue começar na sua igreja. Nós começamos com maestros voluntários. Provavelmente na sua igreja você conhece alguém que tem um conhecimento acima da média de música, toca piano ou toca violão. Ele pode ser um maestro em potencial aí na sua igreja, começar esse ministério. Você precisa de pessoas comprometidas. Dinheiro ajuda muito, estrutura ajuda muito, mas o principal é compromisso com o ministério, compromisso com Deus, entender o propósito daquilo. Então, quando vocês colocam isso, reúne as pessoas interessadas, compromissadas a fazer o ministério acontecer, toda essa estrutura é um mero detalhe. Vocês podem ir começando com aquilo que vocês têm nas mãos. Como a gente já citou, o nosso primeiro vídeo ano passado a gente fez com celulares mesmo. Você pode começar isso com celulares, fotografar o ministério com celulares. Você pode gravar os kits de voz do seu coral com o próprio celular. Você pode utilizar os seus instrumentos próprios, você não precisa ter os instrumentos do coral. O mais importante de tudo isso é você ter o propósito ardendo dentro do seu coração, que aquilo precisa ser feito e Deus ele vai abrindo as portas. Mesmo a gente em todos os estágios da história do Ministério Chama Coral, no estágio de um ciclo de baixa, um ciclo de alta, poucos coralistas, muitos coralistas, Deus, quando você se coloca nas mãos dele, realmente sem vaidade, sem ego, que você peça, Senhor, me ajude, me use, me capacite, ele vai dirigindo e a gente vai vendo a mão de Deus em cada detalhe do caminho. Então, o mais importante que você precisa é ter a certeza do propósito daquilo e o compromisso de fazer acontecer. No começo, quando você talvez estiver começando um ministério ou talvez o seu ministério está passando por um momento ruim, você vai sentir uma grande dificuldade de angariar pessoas para te ajudar nesse projeto. A gente passou por isso recentemente, pós-pandemia, foi muito difícil a gente reunir pessoas, reunir a própria diretoria. A gente recebeu muitos nãos no início, porque passamos por um momento pós-pandemia, o ministério em baixa, as pessoas não se interessam tanto às vezes em ajudar, mas confie em Deus, que Ele vai mostrando as pessoas certas e pouco a pouco com aquilo que você tem em mãos, você vai fazendo, vai realizando e as coisas vão acontecendo e você vai vendo que cada vez mais vão vir pessoas querendo te ajudar e assim o ministério vai surgindo, vai se desenvolvendo e cuidando de pessoas, pouco a pouco a gente vai crescendo e vai, acima de tudo, colocando a nossa adoração a Deus e cuidando do próximo. E como fruto principal disso, ou para o fruto final disso, você vai trazendo pessoas aos pés da cruz, pessoas que vão se batizar, vão conhecer a palavra de Deus através do teu ministério, ou pessoas que estavam frias na fé, que já são batizadas, mas estavam frias, talvez afastadas, pessoas voltarão para Deus através do ministério. E isso essa sensação é o que continua nos movendo, mesmo quando tudo parece que está dando errado, Deus ele está com a sua mão nos sustentando para que as coisas aconteçam e mais vidas sejam entregues a Ele. O ministério de coral fez muita diferença na minha vida. Um momento muito importante para mim, ele foi aquilo que me segurou na igreja. E eu tenho certeza que isso pode ser a realidade de muitas pessoas. Quando a gente tem um coral fortalecido na igreja, nós temos pessoas fortalecidas. O coral não é um fim em si mesmo, mas ele ajuda pessoas para que criem empatia para com o ministério, criem amor para com o ministério de Jesus e assim possam desenvolver outras coisas ali na igreja. O coral é muito importante. O coral é muito importante e ele jamais deve acabar. Esse coral com a temática jovem é extremamente fundamental para que novas gerações se mantenham engajadas. Então, se eu posso fazer um pedido para você, é que você jamais deixe que esse ministério termine. Coloque todas as suas forças nisso, porque pessoas engajadas no ministério trazem mais pessoas aos pés de Jesus.